No último vídeo eu falei sobre as principais características e o que devemos observar antes de escolhermos um binóculo para astronomia. Hoje é a vez dos telescópios. Olá, seja bem-vindo ao canal Astronominas. Eu sou o Fábio e hoje falarei sobre telescópios e suas principais características. No primeiro vídeo desta série eu falei sobre como iniciar na astronomia, seja com um binóculo ou um telescópio, e o que cada um destes equipamentos pode nos oferecer. No segundo vídeo eu falei apenas sobre os binóculos, e se você ainda não assistiu, clique no card que irá aparecer aqui em cima na sua tela. Hoje eu tenho comigo 3 telescópios, um refrator acromático de 70 mm, um refletor de 114 mm e um dobsoniano de 203 mm. Os dobsonianos receberam esse nome em homenagem ao gênio John Dobson. Se você não conhece o trabalho dele, pesquise, pois foi graças a ele que a astronomia amadora se popularizou pelo mundo. Os 2 refletores também são chamados de newtonianos e têm esse nome em homenagem ao seu inventor, Isaac Newton. Embora haja controvérsia se foi ele que inventou ou apenas aprimorou o desenho, foi o nome que pegou. Como podemos perceber, a astronomia sempre presta honras aos seus pioneiros. Vamos começar falando dos refletores. Os newtonianos são construídos utilizando 2 espelhos. O primário, maior e côncavo, que fica na parte de trás do tubo, e o secundário, menor e plano, que fica na parte da frente do telescópio, apoiado em um suporte conhecido como aranha, que pode ter entre 1 e 4 arestas. O princípio de funcionamento é o seguinte: o espelho primário coleta a luz dos objetos e a reflete em direção ao espelho secundário, que em seguida a reflete na direção do focalizador, onde são encaixadas as oculares para podermos fazer as observações. É um desenho bem simples e eficiente, desde que os espelhos e o focalizador estejam perfeitamente alinhados. O processo de alinhamento é conhecido como colimação. Já os telescópios refratores são muito mais simples de construir. A luz é captada por uma lente chamada de objetiva na parte da frente do telescópio e transmitida para o focalizador na parte traseira do tubo, onde são encaixadas as oculares. Os refratores geralmente vêm com um prisma diagonal que pode ser em 45 ou 90 graus e serve para tornar as observações mais cômodas. Os refratores podem ser do tipo acromático, como este aqui, ou apocromáticos. Estes termos fazem referência ao método de correção empregado na construção do telescópio. Toda lente possui algum grau de aberração cromática, devido à diferença de velocidade de propagação da luz em diferentes meios, no caso o ar e o vidro, e também devido à incidência na curvatura da lente. Essas aberrações são caracterizadas por um halo púrpura ou esverdeado ao redor das imagens. Os acromáticos têm em sua objetiva uma segunda lente, que faz com que os espectros vermelho e azul sejam focalizados no mesmo ponto. Os apocromáticos já possuem um desenho mais elaborado, baseado em um conjunto de 2 a 4 lentes, que fazem com que os espectros vermelho, azul e verde sejam focalizados no mesmo ponto. Quanto mais lentes são empregadas, melhor será o resultado e maior o preço do equipamento. Os telescópios, sejam refletores ou refratores, podem ser acoplados a vários tipos de montagens, mas as 2 principais são a altiazimutal e a equatorial. Este refletor 114 mm está montado em um tripé altiazimutal, que é uma montagem que se movimenta nos eixos de altitude e azimute. Quando precisamos localizar o objeto, temos que movimentar o telescópio nesses 2 eixos de maneira independente. Primeiro um e depois o outro. Este refrator também está em uma montagem altiazimutal,
mas essa é do tipo fotográfico, muito mais leve e portátil. Este tipo de montagem é bem simples e dispensa o uso de um contrapeso, indispensável na montagem equatorial. Nesse tipo de montagem também temos dois eixos de movimentação, o vertical e o equatorial. O eixo equatorial executa um movimento circular alinhado ao movimento de rotação da Terra. Para ele funcionar adequadamente, o tripé tem de estar alinhado a um dos polos celestes. Assim, o mecanismo permite acompanharmos o movimento dos objetos no céu com apenas uma regulagem. Para os refletores maiores, existe uma variação de montagem altiazimutal, que é a dobsoniana, como a deste 203 mm. É simplesmente uma armação de madeira apoiada sobre buchas de teflon na base que permitem a movimentação do tubo horizontalmente, e dois rolamentos na lateral que permitem a movimentação vertical. O design desse tubo também é diferente, é do tipo flex, que permite que ele seja retraído para facilitar o transporte e armazenamento. Cada tipo de montagem tem suas vantagens e desvantagens. A dobsoniana suporta tubos com peso maior, é muito simples de operar e proporciona um bom alcance do zênite. Sua desvantagem é a observação de objetos próximos à linha do horizonte. A altiazimutal é leve, fácil de operar, transportar, rápida de montar e é excelente para visualizações próximas da linha do horizonte, e sua desvantagem é a observação de objetos no zênite e instabilidade em dias de ventos fortes. A montagem fotográfica nada mais é do que uma montagem altiazimutal com pernas retráteis, mais leve e portátil. A montagem equatorial é excelente para acompanharmos o movimento dos objetos no céu com apenas a operação de um controle. É mais precisa e estável, porém é mais pesada pela utilização do contrapeso, e leva mais tempo para ser montada e alinhada ao polo celeste. Além desses três tipos principais de montagem, ainda existem as computadorizadas, que permitem a busca e acompanhamento automatizados dos objetos, mas seu custo é bem mais alto. As montagens computadorizadas são as mais indicadas para o uso em astrofotografia, onde o tempo de exposição tem de ser mais longo. Existem três características básicas que devemos observar ao escolher um telescópio. A primeira é a abertura, que nada mais é que o diâmetro do espelho primário ou da lente objetiva. Quanto maior a abertura, maior será a quantidade de luz coletada pelo telescópio, ou seja, maior a capacidade do telescópio em nos mostrar objetos menos brilhantes e mais distantes. Existem no mercado refletores com espelhos que variam entre 76 e 508 mm, e refratores com objetivas que variam entre 40 e 200 mm. Também é comum encontrarmos a medida da abertura expressa em polegadas. A segunda característica é a distância focal, que é a medida entre o local de formação da imagem, seja um espelho ou a lente da objetiva, e o focalizador. Quanto maior a distância focal, maior será o equipamento e o potencial do telescópio oferecer uma boa ampliação das imagens, quando aliada a uma boa abertura, o que é excelente para observações planetárias. A terceira característica é a razão focal, que é a relação entre a abertura e a distância focal. Para sabermos a razão focal de um equipamento, dividimos a distância focal pela abertura. No caso deste dobsoniano, a distância focal é de 1.200 mm e sua abertura 203. Logo, a razão focal será f5.9. A razão focal também é conhecida como f-stop. Encontramos no mercado equipamentos com razões focais de f2 até f11. Existe muita controvérsia sobre o assunto razão focal, mas a grosso modo a razão focal é a velocidade com que a luz é captada e transmitida pelo telescópio. Equipamentos com valores menores que f5 são considerados rápidos e são excelentes para observação de objetos de céu profundo e astrofotografia. Equipamentos de f6 a f8 são considerados intermediários e oferecem uma maior versatilidade nas observações, oferecendo boas imagens tanto dos objetos do sistema solar
quanto de objetos de céu profundo. Equipamentos nessa faixa são mais indicados para iniciantes que pretendem praticar astronomia visual e astrofotografia planetária. Equipamentos acima de F9 são considerados lentos e são mais indicados para observação do sistema solar. Razões focais inferiores a F5 começam a destacar os problemas ópticos dos equipamentos. Nos refletores começa a surgir o coma, que é uma aberração causada pela parábola acentuada do espelho primário. A cauda dos cometas também é chamada de coma, e é exatamente isso que enxergamos no ocular, uma pequena cauda cônica ao lado das imagens dos objetos. O efeito é mais notável nas regiões periféricas das oculares maiores. Muitos astrônomos não se incomodam com este efeito, mas ele é muito prejudicial para a astrofotografia. Oculares de boa qualidade ajudam a atenuar os efeitos do coma. Outras aberrações que podem aparecer são o astigmatismo, que é caracterizado por imagens borradas e ovais dos objetos. Imagens triangulares, que podem vir do excesso de aperto dos clipes do espelho primário ou falha em seu processo de produção. Já nos telescópios refratores rápidos, o coma não existe, mas ele dá lugar a aberrações cromáticas como halos púrpura ou imagens ovais dos objetos nas regiões periféricas. Os efeitos são corrigidos pelas lentes apocromáticas, e exatamente por isso os refratores são mais utilizados em astrofotografia, claro que ao custo de uma pequena fortuna. São muitas informações e tipos de telescópio que nos confundem muito no início, mas entender todos esses números e conceitos vai fazer você escolher o melhor telescópio para as suas observações. Resumindo, existem dois tipos principais de telescópios. O refrator, que usa lentes, é mais leve e mais fácil de usar. E o refletor, que usa espelhos, oferece maior poder de ampliação e é mais barato. Existem dois tipos principais de montagens. A altiazimutal, mais leve, barata e fácil de usar, e a equatorial, mais precisa e estável. Os três principais fatores para escolhermos um telescópio são 1. Abertura. Quanto maior a abertura, mais o telescópio irá nos mostrar. 2. Distância focal. Quanto maior a distância focal, aliada a uma boa abertura, maior a capacidade do telescópio ampliar as imagens. 3. Razão focal. Telescópios mais rápidos são melhores para a astrofotografia de objetos de céu profundo. Os intermediários para astronomia visual e astrofotografia planetária, e os lentos para a observação planetária. Se vocês gostaram desse vídeo, ajudem na divulgação do canal. Deixem seus likes, comentários, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para receberem as últimas novidades e até o próximo vídeo.